E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Andemberg para mais uma aula de História de Grécia Antiga, do capítulo 4, o mundo grego, né? Dessa vez vamos dar continuidade aqui, a segunda parte do conteúdo. Vamos dar continuidade ao conteúdo, tá bom? A ascensão de Esparta. Além de Atenas, outra cidade-estado de destaque foi Esparta. Eu acho que nós temos muitas representações sobre essa cidade quando assistimos o filme Troia, né? E também o filme a Troia, que é a apresentação da guerra entre os gregos e os troianos. A hegemonia ateniense foi ameaçada por outras cidades gregas, pessoal, sobretudo Esparta. Esparta bateu de testa com a hegemonia ateniense. Apesar de eles terem elementos em comum do que hoje a gente pode constituir como civilização grega na antiguidade, mas eles tinham estruturas políticas e econômicas distintas, diferentes, mas tinham elementos culturais em comum. O confronto ocorreu na chamada Guerra do Peloponeso, em 431 a 404 a.C., que envolveu duas coligações. De um lado, a ligação formada por Esparta, Corinto e Tebas, e do outro, a Liga de Delos, liderada por Atenas. Essa Liga de Delos ela foi muito famosa, da qual eu falei na aula anterior, porque ela teve um papel decisivo no processo de enfrentamento contra os domínios do Império Persa, dos avanços do Império Persa. O conflito terminou com a vitória de Esparta e o fim da hegemonia ateniense. Alguns acontecimentos colaboraram para essa vitória. Por exemplo, o alto custo de manutenção da Liga de Delos e o desvio de seus recursos para o fornecimento de Atenas, a capacidade militar superior de Esparta. Vale lembrar, pessoal, que desde os 8 anos de idade, a partir de 8 anos de idade, os homens eles já entravam no exército, já começavam a treinar. A traição de diversos atenienses, a peste que atacou Atenas em decorrência do enorme número de pessoas que nela buscou refúgio. Atenas assim rendeu-se aos espartanos e seus aliados, entregando-lhe sua frota e vendeu aos persas, a peso de ouro, suas colônias na Ásia Menor. Essa foi a resposta dada pelos espartanos. E em 404 a.C., pessoal, Esparta conquistou a hegemonia do mundo grego, dando uma nova estrutura, né? Nessa época, as cidades apresentavam características sociais e políticas típicas de um período arcaico. O modelo de organização espartano era atribuído ao mítico Licurgo, que, segundo a crença, tinha sido inspirado pelo deus Apolo. Sua estrutura social, menos rígida do que as atenienses, estava dividida apenas em 3 categorias: os esparcitas, os pericos e os ilotas, que descendiam de povos escravizados pelos espartanos em guerras de conquistas. Essa era a estrutura social pirâmide social que era constituída na sociedade espartana e que se estendeu quando ela quebra o domínio da hegemonia ateniense, né? Engraçado que esses ainda são os elementos do chamado período arcaico da Grécia Antiga. No topo, esparciatas, né? Formava o grupo mais privilegiado, ocupava as melhores terras. Mesmo tendo essa divisão, pessoal, essas camadas sociais bastante rígidas e desiguais, o nível de desigualdade, o nível de disparidade dessa estrutura não chegava aos pés do que era Atenas, do que era as outras cidades-estados. Por incrível que pareça, era, vamos dizer assim, entre aspas, menos desigual. Entre aspas. Vamos lá, então qual é o que está no topo, né? O grupo mais privilegiado, eles eram isentos de trabalhos manuais, estavam proibidos de toda e qualquer atividade econômica, eles estavam reservados para funções políticas e militares, exclusivamente, tá bom? Entre outras palavras, cabia a esse grupo formar o exército e fornecer os 2 reis espartanos. Cada rei tinha direito a um dote de terra
Em cada comunidade possuía uma guarda de honra. Um deles exercia o comando do exército. No intermediário, tinha os periecos, viviam em comunidades autônomas na Lacônia e na Messênia. Eram livres, dedicavam à agricultura e ao artesanato. Suas terras ficavam localizadas fora das melhores planícies, sendo obrigados a cultivar um lote de terra para cada um dos reis espartanos e participar do exército em tempos de guerra como força complementar. Tinham os ilotas, por sua vez eram servos do Estado, estavam presos à terra, em um tipo de prática de servidão, galera, e obrigados a trabalhar pelos domínios conquistados pelos espartanos. Por terem um passado comum e falarem a mesma língua, eram mais unidos, ao contrário da maioria dos escravos atenienses, que vinham de lugares diferentes. Esparta teve de enfrentar várias revoltas dos ilotas, principalmente em Messênia. Guerreiros espartanos. Como eram esses guerreiros espartanos, né? Guerreiros espartanos. Em Esparta, historicamente falando, foi uma civilização militarizada, né? Estrutura política e econômica era pautada em uma perspectiva militar, de defesa e também de expansão. Eram realizadas assembleias ao ar livre uma vez por mês, das quais somente os que estavam em cima, né, os que estavam na pirâmide, aqui, cadê? A pirâmide aqui, ó, os esparciatos, que participavam dessa política, né? Nelas discutiam-se as questões ligadas à política externa, elegiam os magistrados com mais de 60 anos e designavam os gerontes, membros dos conselhos anciões. A gerúnzia era tipo uma assembleia política, tá certo, galera? Na prática era uma assembleia que tinha pouca influência na vida política espartana, porque não havia discussão, somente votação da proposta encaminhada dentro da assembleia. Mas os verdadeiros governantes espartanos eram os 5 eforos, que formavam um conselho eleito anual pela assembleia e detinham amplos poderes. Pra você entender, eles estavam um papel sobre... eles eram constituído o governo, à frente do governo, vamos dizer assim. Presidia a assembleia, fiscalizava as atividades do rei, controlava a educação, a administração da polis, decidia quando e como realizar as guerras. Um mandato de curta duração efetivava abusos de poder. Os espartanos exerceram a hegemonia no mundo grego antigo por mais de 30 anos. Essa hegemonia, porém, era mais tolerada do que aceita, porque era anábiles na política. Jamais admitiram, por exemplo, que habitantes de outras cidades residentes em Esparta, entretanto, eram guerreiros reconhecidos na Grécia Antiga. Desde pequenos, os meninos eram educados em artes militares, desenvolvendo habilidades marciais e o sentimento de disciplina. E o sentimento de disciplina. Por isso, até hoje, se usa a expressão disciplina espartana para qualificar uma tarefa executada com o máximo de rigor. O que era o exército espartano, né? Alguns historiadores classificam que tinha mais de 200 mil combatentes. O exército espartano, quando se trata de exército do período espartano, a organização militar espartana dessa civilização grega antiga, demonstra a grande eficácia, né, organizacional, militar, disciplinado, grande também, com mais de 200 mil homens e por aí vai. E como é que se dá o mundo helenístico, né? No século VI a.C., o quadro político do mundo grego passou por grandes mudanças. A cidade de Tebas, antiga aliada de Esparta na guerra dos espartanos com os gregos, revoltou-se contra a hegemonia espartana. Em 371 a.C., entrou em conflito com Esparta. Era a revanche do mundo grego, do mundo dos resquícios do período de Atenas, da cidade de Atenas, e Tebas passou a ocupar uma posição de liderança no mundo grego. Em 300, esse momento aqui que a gente está falando é um momento de reviravolta, né? Quando se quebra a hegemonia espartana,
Vale lembrar que os espartanos quebrou a hegemonia ateniense, se estabelece como uma política dominante na região na época durante muito tempo, principalmente por conta do seu nível organizacional militar. E depois, no século 6 a.C., há uma mudança nesse quadro político, né? Como, por exemplo, agora, como eu estou falando agora, a cidade de Tebas, antiga aliada de Esparta na guerra, se revoltou-se contra a hegemonia de Esparta, né? A hegemonia espartana. Em 367 a.C., após uma intervenção tebana na Tessália, fronteira ocidental da Macedônia, norte da Grécia, o mundo grego atraiu a atenção dos macedônios. O filho do rei Filipe, capturado como refém, permaneceu em Tebas durante 7 anos, onde aprendeu táticas militares, regressando às terras de origem em 359 a.C. Tornou-se rei com o título de Filipe II e dedicou-se a fortalecer o seu exército. Vale lembrar que o filho de Filipe II será o grande Alexandre o Grande, depois que a gente vai destacar aqui com mais calma. E o que Filipe II fez que trouxe uma grande mudança, né? Por exemplo, intensificou mais ainda as técnicas militares na Macedônia. Os camponeses foram recrutados também como militares. Formou-se um nível organizacional militar extraordinário, superando as práticas organizacionais dos espartas. A falange de Macedônia formava-se blocos impenetráveis, de grande estrutura de defesa, cavalarias, guerreiros de elite, por aí vai. Foi o quê? O que Filipe II fez foi estabelecer um novo exército, um exército de grande capacidade de domínio, né? De conquistas, de vitórias. O domínio macedônio, Filipe II, ele nutria um profundo respeito pela cultura dos gregos, adotou o grego como língua oficial e fez do filósofo Aristóteles preceptor do seu filho, Alexandre. Entretanto, tinha a pretensão de conquistar a hegemonia sobre a Grécia. Demosthenes, que era grande orador e hábil político ateniense, articulou uma aliança para conter as ambições das Macedônias. Em 338 a.C., a Batalha Querônia, uma coligação composta entre Atenas e Tebas, ousou enfrentar o exército comandado por Filipe II dos macedônios. E o triunfo da Macedônia foi inevitável. Esse fato é marcado chamado período helenístico, o último período da história antiga, que se prolongou até 146 a.C. A vitória, pessoal, permitia a Macedônia dominar todo o mundo grego, mas em 336 a.C., Filipe II acabou sendo assassinado quando se preparava para conduzir uma expedição contra o Império Persa. E quem vai assumir é o seu filho, o jovem herdeiro, o Alexandre, que posteriormente vai ser chamado de Alexandre o Grande. Revelando qualidades de líder e estrategista, Alexandre esmagou a revolta e determinou a destruição de diversas cidades, especialmente Tebas, Atenas. Só Atenas que foi poupada. Por conta de Alexandre o Grande, admirava muito a sua estrutura, né, principalmente a arquitetura e toda a infraestrutura ateniense. Alexandre ele continuou o projeto paterno do seu pai, levando o exército macedônico a enfrentar os persas no próprio Oriente. Alexandre o Grande, como foi chamado, transformou-se o maior general da antiguidade. Seu exército esmagou os persas em 331 a.C. e ao derrotar o exército de Dário III, né, do Império Persa, logo conquistou Fenícia e o Egito, regiões da Fenícia e do Egito, vale lembrar, não foi toda. Fundou dezenas de cidades, muitas delas com o seu nome, como o seu nome é Alexandria, a cidade que até hoje existe, e suas conquistas se estendeu até o Oceano Índico, que fez o Império Macedônico, o maior até então desse mundo grego, né? Império Macedônico. E o que é o significado desse chamado período helenístico, né? Que foi o período dessa ruptura, da quebra da hegemonia espartana, a conquista das Tebas e do período macedônico e o triunfo após as diversas conquistas militares desse período através de Alexandre o Grande. É o significado desse momento helenístico, né? Helenismo. O período de Alexandre o Império de Alexandre teve vida curta. Após sua morte, 323 a.C., o território conquistado se fragmentou em vários reinos.
O caráter heterogêneo da população dos reinos helenísticos, como ficará conhecido, e a convivência de diferentes tradições culturais estimularam o sincretismo religioso. A realeza helenística passou a ser cultuada e se mesclaram com deuses do Oriente e do Ocidente. O grande deus grego Zeus, por exemplo, passou a ser identificado como Amon, o deus sol egípcio. Tem um elemento aqui interessante que deve ser destacado, é o seguinte: graças à expansão do Império de Alexandre, o Grande, chamado Império Macedônico, não somente no interior das estruturas da civilização grega, mas também no norte da África e no Oriente Próximo, no chamado Oriente Médio hoje, fez com que a cultura grega ela passasse por um processo de incremento de de outras culturas, né? A cultura do Oriente se mesclou com a cultura do Ocidente. Esse acho que foi um dos primeiros passos desse processo da, da, de uma fusão, né? A expansão macedônica e a formação desses novos reinos deu base a uma cultura helenística, que se estendeu no mínimo do Mediterrâneo ao Oriente Próximo, que hoje é o chamado Oriente Médio, né? Embora variando de região para região, o helenismo pode ser definido como uma síntese entre a cultura grega clássica e as tradições orientais de persas, egípcios e mesopotâmicos. A organização política e a divinização dos governantes dão mostra, por exemplo, de alguns traços orientais do helenismo. A difusão da língua grega, costumes e deuses olímpicos do Oriente exemplificam, por sua vez, a face ocidental do helenismo. E é basicamente isso que finalizamos o capítulo. E como é de praxes, logo após o capítulo, logo após a apresentação, vocês fazem as questões, né? As 10 questões que tem. E aqui, e na próxima aula, eu faço a correção com calma. Então pessoal, basicamente isso, né? A gente conseguiu destrinchar o capítulo em duas partes, né? Então é basicamente isso. E até a próxima aula de história, pessoal. Até mais. Essa foi uma aula da segunda unidade. Já começou a segunda unidade. Então é isso. Até mais, pessoal. Beijos. Tchau, tchau.